Olá, pessoal, bom dia com você, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que Deus abençoe sua semana, uma boa semana, a paz de Deus, paz de Cristo esteja convosco. Irmãos, eu vou fazer esse vídeo aqui, olha para você ver. Quem me acompanhou aí, final, acho que foi sexta-feira, eu fiz uma live, ou foi sábado? Acho que foi sábado. Fiz uma live sábado, falando sobre isso aqui, ó. Vou até compartilhar a tela para você. O irmão Samuel Trevisan, ele era da CCB, depois teve aquele racha, ele montou a CCB Jandira, né? Ele fez uma live no canal deles, acho que foi na sexta-feira, e no sábado eu fiz uma live aqui analisando a fala dele, e eu percebi que ali ele falou coisas que antigamente ele não falaria. E eu percebi ali, ele está querendo falar coisas, né? Alguma coisas diferente, né? Eu até fiz esse vídeo aqui, ó, vou mostrar para vocês. No sábado, eu fiz esse vídeo aqui, ó. Esse podcast, onde o Samuel Trevisan falou algumas coisas importantes ali sobre o que aconteceu na volta ali da CCB, que ele foi no púlpito, sobre o racha que teve. Aí eu fiz essa live analisando um podcast dele, e o pessoal da CCA começou a comentar ali, nessa live ao vivo. E eu peguei e falei assim, eu gostaria de fazer uma entrevista com ele. O cara falou assim, vem aqui conversar com ele, fala no culto. Vem aqui no culto, quem sabe você consegue marcar com ele, né? Eu falei, então amanhã eu vou ir. A live foi no sábado, então amanhã eu vou aí, que foi ontem, né? E eu fui lá, você acredita? Eu fui lá com o pastor Adão e a gente participamos lá. Conversei com o irmão Samuel Trevisan, congreguei lá com eles, né? Não foi atrás de ministério, não, porque eu já recebi oferta de outras denominações de montar uma igreja aqui para mim. O cara ia montar a igreja, deixar tudo preparado, para me mandar as pessoas do meu canal para minha igreja. Mas eu nunca tive essa pretensão, mano. Não tive e nunca tive. Aqui, ó. Eu com o pastor Samuel Trevisan, o Carsolita com o Ancião, com o irmão. Tava eu, pastor Adão lá, ó. Eu, pastor Adão, lado do Samuel Trevisan, meu filho aqui embaixo, e eu do lado do pastor do Samuel Trevisan. Eu fui lá. E minha intenção de congregar lá era congregar e falar com ele a possibilidade de a gente. Tinha bastante gente, tinha mais de quase 300 pessoas na igreja, estava cheia. E aí a possibilidade de eu tentar fazer uma live com ele. E aí passou o culto lá. Ele até pediu para me falar alguma coisa lá em cima do púlpito, né? Galáctico já pegou o microfone, contei uma obra que Deus tinha feito na minha vida. Foi um culto muito gostoso, muito bonito, louvor, os orquestras lá, e toca, meu Deus, muito bonito. E aí acabou o culto, foi conversar com ele, falei assim, eu vim aqui porque eu quero fazer uma entrevista com você, né? E aí ele falou assim, não, eu topo. Eu falei para ele, sai lá, tá o pastor Adão, todo mundo tá lá testemunho, tava junto lá, falei assim, só que eu vou perguntar para você o que eu quero perguntar, tudo aquilo que eu sei da CCB, porque eu estava no culto no dia em que o Samuel Trevisan quis levantar alguns cooperadores para o ministério, para ancião, e o Brás não permitia. E eu estava nesse dia que ele chamou a Irmandade para dizer que se a irmã concordava em ter levantado eles ali, e a pessoa levantou. Então eu sei que tem muitas coisas para ser ditas, e eu vou fazer, e está provavelmente, já está aqui, acabou de me mandar mensagem aqui, o 11h30 me mandou mensagem aqui, confirmando para sexta-feira, só que vai ser a sexta, 7 horas da manhã. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar, né, o papo com as perguntas, vou gravar a entrevista, e depois eu postarei, supostamente, até a noite, na sexta-feira mesmo, ou no sábado, tá bom? Então fica já aí, todo mundo em alerta, e na sexta-feira vai ser, eu vou gravar com ele lá ao vivo, vou fazer perguntas para ele de coisas, dos bastidores da TCB, e aí, para minha surpresa, eu chego ontem em casa, congreguei com ele lá, conversando com o agendado, me confirmando aqui para sexta-feira que vem agora, às 7 horas da manhã, essa entrevista lá com ele, no escritório dele. E aí, para minha surpresa, ontem eu cheguei em casa à noite, quando eu abro o celular, me mandaram um vídeo aí, o Salvador Bueno, né, da CCB, falando sobre o Samuel Trevisan. Pô, coincidência, né? Só foi ele fazer o podcast, e aí eu falei, vou assistir o que ele falou, porque eu conversei ali um pouco com o Samuel Trevisan, ajeitamos tudo com algumas conversas, e ali ficou o pessoal dele, que ajuda ele na igreja lá,
Nós ficamos ali, irmão, fizeram almoço lá, pessoal lá, nós ficamos lá batendo papo. E ali ele me contou algumas coisas do bastidores. Não foi o Samuel, mas o Samuel vai me contar. E quando eu chego aqui, eu vejo o Salvador falando algumas coisas aqui. Eu vou mostrar, comparar junto com vocês se é verdade ou mentira o que ele fala aqui. Vamos analisar aqui o que ele vai falar aqui. Sobre o Samuel Trevisan. Eu sei o que aconteceu, que eu estava no culto. Nessa época eu estava muito na região lá. E eu tive com Samuel Trevisan. E eu sei da verdade. Né? Vamos ver aqui se o Salvador falou a verdade aqui. Comunicação à Irmandade sobre a volta de dois irmãos que foram anciães da congregação cristã no Brasil, mas que eles se retiraram por conveniência própria. Isto demandaram 10 anos deste fato ter ocorrido. Porém, num contato que houve necessidade de ser feito através dos irmãos que presidem, mais precisamente do nosso irmão Cláudio e da minha pessoa, por conta da necessidade que tínhamos de regularizar uma situação com respeito ao nome da congregação cristã no Brasil, que havia uma demanda de um processo movido por nós. E como isso aí estava parado, houve necessidade, então, de que nós tratássemos deste assunto, porque eles, através de um advogado, declararam não ter mais interesse nesse nome, porque eles estavam... Você vê aqui, né? Eles falam tudo em parábola, mas eles não dizem o que realmente aconteceu. A verdade foi que a CCB perdeu o processo. Então, o Samuel Trevisan, se ele quisesse continuar com o nome Congregação Cristã no Brasil, ele poderia ter continuado. Só que ele não quis, ele não achou justo, falou, não, eu não concordo com o que está acontecendo, que essa radicalismo, que essa ditadura de poder, que só eles fazem o que eles querem, levanta quem eles querem para o ministério, eu vou sair, vou seguir a minha vida com Cristo, vou montar a minha igreja. E não é quantidade, irmão. O Espírito Santo não é monopolizado. Ele não é exclusivo de denominação nenhuma. O Espírito Santo habita no coração daqueles que amam a Deus, que seguem suas palavras, que seguem os seus ensinamentos, daqueles que buscam a Deus nas orações, daqueles que jejuam, daqueles que louvam e adoram a Deus. O Espírito Santo ele não é exclusivo da CCB, tá? Então, aqui ele está dizendo que eles precisavam conversar, porque, na verdade, a congregação perdeu o processo onde o Samuel poderia usar o nome congregação. Né? Olha só para você ver. Se a intenção dele fosse má do Samuel Trevisan, ele ia ficar com a mesma cor, com o mesmo nome e com mais de 40 tempos que estava no nome de Samuel. Mesmo assim, ele ganhando o processo, ele não quis ficar, tá? Então, essa parte do Salvador não fala aí, mas eu estou falando aqui para você. E eu vou perguntar isso aqui ao vivo para o Samuel Trevisan. Essas perguntas ao vivo lá no podcast, tá bom? Vocês vão ver. Usando o nome de congregação cristã no Brasil, estando separados. Porém, eles já haviam cristã no Brasil. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Advogado, declararam não ter mais interesse neste nome, porque eles estavam usando o nome de congregação cristã no Brasil. Declararam não ter mais. Então, porque declararam que eles não quiseram usar. Eles não quiseram, eles ganharam o processo, tá? Estando separados. Porém, eles já haviam fundado uma outra igreja com outro nome, mas nós tínhamos necessidade de restabelecer o domínio do nome CCB, Congregação Cristã no Brasil. O que nós não conseguimos por processo que nós tínhamos. De modo que só estava nesta condição, e nós então tivemos a necessidade, segundo preparado um encontro por um advogado, de estar junto com estes irmãos que representam a igreja que eles fundaram e que eles eram anciãos aqui na congregação do Brasil, cristã no Brasil, para nós então fazermos um acordo e ficarmos com o domínio do nome da congregação cristã no Brasil, que já detemos há mais de 100 anos, mas que até então nós estávamos com este nome comprometido, porque nós não tínhamos o total domínio.
Você vê que ele confirma, ele não tinha o total domínio, porque o Samuel tinha ganhado na justiça o direito de usar o nome Congregação Cristã do Brasil, CCB. Ele não quis, tá? Ele não quis, tá? Esta foi a finalidade deste encontro. Mas neste encontro, irmãos, houve um encontro muito amistoso e houve então uma reconciliação, porque de qualquer forma são nossos irmãos. Esta reconciliação foi muito bem aceita, de forma incondicional, ou seja, o retorno deles como nossos irmãos na fé. Pediram perdão, foram perdoados, foram apresentados numa reunião de um grupo de anciães aqui em São Paulo, que também houve esta mesma comunhão, de modo que este foi o movimento que foi feito, porém não houve uma total compreensão de toda a massa de nossa querida Irmandade por conta daquilo que vem ocorrendo hoje. Nota-se que há uma grande inquietude no meio. Então ele conta aqui que a Irmandade... Então, o Samuel Trevisan foi chamado, teve essa reunião, sim. Eu conversei sobre isso lá na igreja. Ele teve essa reunião, sim, ficou tudo acertado dele voltar como ancião, de unificar todas as igrejas, de voltar novamente ao ancianato. Mas, o que aconteceu? Depois ele chegou aí, né, vocês viram aí, até na capa eu coloquei aí, ele chegou aí no Brás, subiu no púlpito, contou uma obra, falou em línguas, mas na última hora, teve um ancião do Brás, na última, tá tudo certo, se levantou contra, e eu vou falar para você quem que foi e o que aconteceu, e nós vamos fazer uma análise de pensamento sobre o porquê desse ancião único que se levantou contra. Olha só. Da Irmandade, e pessoas também que aproveitam a oportunidade, irmãos, para terem argumentos e fazerem os seus pronunciamentos. Eu faço esse pronunciamento hoje em defesa da obra de Deus. Então, para ele, defesa da obra de Deus. Pelo que eu entendi, a CCB, né? Não é Jesus, não é as Escrituras, não é o Espírito Santo, não é a palavra de Deus, não é Jesus, a obra de Deus em defesa de quem? Da CCB. Isso é bem claro, isso é grave. Você que é da CCB, que está aí com o pé em cima do muro, isso é muito grave o que ele está falando aí. E olha o que ele vai falar depois, tá? Informando aos irmãos que nada mudou, a doutrina é a mesma. Quem volta pedindo perdão é perdoado, como qualquer um de nós que nos reconciliamos com Deus todos os dias. Não houve nenhum comprometimento por conta do ministério com respeito a cargo e ministério para estes irmãos. Teve sim, na reunião foi acertado. Olha, é o Salvador, esse é o presidente do Brás, ao qual as pessoas dizem que vai mudar tudo. Eu vou perguntar isso para o Samuel sexta-feira, olho no olho, e vou perguntar, tá? Ele está dizendo aqui que não foi acertado. O que eu fiquei sabendo, pessoas que próximas deles, né, muito próximas de Samuel, que foi tudo acertado. Ele voltar como ancião, tanto é que vocês viram. Qual cooperador que você viu até hoje no culto online, aí no Brás, cooperador, atendendo o culto oficial da TCB, aí no Brás, culto online oficial. É só o ancião que atende. O Samuel voltou e subiu aí em cima. Ele está dizendo que não foi acertado, mas aqui, pelo que eu fiquei sabendo, é uma inverdade o que ele está dizendo. Porque foi acertado, sim, até o Samuel foi lá no culto online, tá até na capa do vídeo aí, tá? Vamos ver aqui, ele vai falar, né? Mas ele tinha acertado, sim, eu vou perguntar isso para o Samuel, hein? Cargo e ministério para estes irmãos apenas foram abraçados como nossos irmãos pelo perdão que Deus nos ensinou a dar. O perdão para os anciões, para o Samuel, para as outras, vocês iam dar o perdão, né? E por que vocês não dão para muitas pessoas que estão tendo liberdade aí dentro? Que perdão que é esse?
Filho. Perdão aí só tem diferença, né? Entre o pobrezinho, na favelinha. Vocês são demais. Esse é o presidente que. Olha, mas eu vou fazer um pensamento com vocês depois. Pelo perdão que Deus nos ensinou a dar, cujo perdão nós necessitamos constantemente. Mas quero aqui deixar bem claro, aqueles que gostam de ter oportunidade para comentarem de forma negativa contra as decisões do Ministério, que em hipótese alguma houve algum comprometimento do Ministério em reposição daqueles que foram afastados ou do que se afastaram. Por quê? Porque o retorno de qualquer um que saiu do Ministério não demanda a palavra de um servo de Deus, nem de dois. Então, mas lá, Salvador, só teve um na última hora que voltou para trás. Teve um ancião que eu vou falar aqui quem foi. Tá? Foi só um só, tá? E eu vou falar aqui quem foi que na última hora mijou para trás. Mas irmãos, de um conjunto dos anciãos mais antigos que só fazem quando há consenso de todos. De modo que os oportunistas que estão fora e que agora pensam que uma oportunidade surgiu e que agora podem voltar livremente para exercer ministérios, não pense desta maneira. Olha como que ele trata as pessoas que estão fora do ministério, oportunista. Às vezes o cara saiu por não aceitar a ditadura deles, ele chama a pessoa de oportunista. Olha só, se querem voltar, não terão ministério. Se estão fora, quiserem voltar para reconciliar-se para a salvação. Olha só, irmãos, se estão fora da CTB e querem voltar para reconciliar, para ter salvação, então ele está dizendo que a salvação é exclusiva da CCB. Olha que absurdo, pai e mãe que está assistindo isso. Olha que esse homem está falando em cima de um púlpito, um presidente. Sai eu falo para vocês, só muda o delegado. O cacetete é o mesmo. Se querem voltar para a salvação, quer dizer o quê? Quem está fora da CB e o ministério, alguém em outra denominação, perdeu a salvação. Gente, olha o absurdo, olha a heresia que esse homem está dizendo em cima do púlpito. Isso é um absurdo, gente. Por isso que eu falo, irmãos, sai entra outro na presidência, só muda o delegado, irmão. A mente é a mesma. Por não conhecer as escrituras, por não ter Deus no coração. Ministérios, não pense desta maneira. Se estão fora, quiserem voltar para reconciliar-se para a salvação, serão sempre bem recebidos. De nossa parte, não interessa o que fizeram, o que praticaram, não, porque isso Deus conhece. Juízo pertence ao juiz, que é Deus. Perdão pertence a nós, daquilo que está ao nosso alcance. Quanto à salvação, pertence a Deus. Mas não haja por parte de ninguém juízo de que agora o ministério abriu. Ninguém abriu nada, irmãos. Quem abre a entrada na graça é o Senhor Jesus, que é dele a graça. Nós apenas aceitamos o querer de Deus. Na graça? Na graça, CCB? Gente do céu, ele está desfazendo da morte de Cristo na cruz. Do amor de Deus por nós, através de Cristo Jesus na cruz. Meu Deus, irmãos. E em hipótese alguma, colocamos o ministério em risco, nem em descrédito por decisão isolada. Não houve decisão isolada. Nem do irmão Cláudio e nem minha, que estava presente. Olha que ele confirma que ele estava presente. Então, tipo assim, não toma uma decisão de forma isolada, né? Porque supostamente aconteceu foi que na hora da reunião estava ele presente, que é o vice, o Cláudio Barsola como presidente. E foi acordado, acertado, tudo, ele voltar como ancião, sim. Eu vou provar para você, perguntando isso para o Samuel Trevisan. Eu falei com ele, falei com muitas pessoas, até com a irmã dele, e foi provado que ele foi acordado, o Salvador estava presente, o Salvador concordou, sim. Só que na última hora, vou contar para você quem pulou para trás, tá? Vocês já estão percebendo, né? O que houve foi uma aceitação de reconciliação, recebendo esses irmãos no amor de Cristo, que é o nosso dever. Mas outra vez recomendamos,
Aqueles que gostam de fazer crítica por aquilo que imaginam, saibam que, em hipótese alguma, foi feita alguma mudança no caráter da nossa fé, e jamais também em permissão daquilo que desafina com o ministério e com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E reiteramos que volta de qualquer pessoa, qualquer que seja, com direito a ministério, não está na decisão de um ou de dois, mas isso depende do ministério, que sempre teve a capacidade de, na guia de Deus, analisar caso por caso. Temos inúmeras cartas, inúmeros casos de pessoas que se retiraram ou que foram extraídas do ministério. Vocês vão extrair os agiotas lá de Uberlândia? Vocês vão extrair todos que estão aí em adultério? Tem um monte, hein? Cada dia tá pipocando um monte aí. Ou vocês vão ou não saem? Vão tirar, não? Você devia falar sobre a agiotagem. Se pode ter ministério. Tem muitos assim, agiota aí pelo Brasil, diácono. Eu conheci alguns, hein, nesse Brasil afora. Aí como é que fica isso aí? Incompatibilidade com ele e que querem voltar, mas não foi dada a oportunidade. Por quê? Porque isso não depende de um só, depende do ministério dos anciãos mais antigos do Brasil. Eu fiz esse esclarecimento para que ninguém tome isto como uma negligência por parte do ministério dos mais antigos em São Paulo, em absoluto. Tudo feito com todo o cuidado e dentro dos preceitos que nós temos e do nosso estatuto também. Então você vê, irmãos, Salvador Bueno falando. Então eu vou falar o que me contaram, tá? O que me contaram, eu estive lá ontem, não foi interesse de nada, somente interesse em fazer o podcast direto com o Samuel Trevisan, que eu vou fazer sexta-feira. E foi dito sim, foi feita a reunião conforme o Samuel confirmou, eles juntos, Cláudio e Marsola junto, e que foi acordado, sim, tudo certo, tanto é que o Samuel teve lá no culto, e quem na última hora voltou para trás foi o Salvador Bueno. Eu falei até para o Samuel Trevisan, eu vou perguntar tudo que eu quero perguntar, e eu quero que o irmão responda a verdade. Ele falou, pode perguntar. Então eu vou fazer essa pergunta, você pode me cobrar que eu vou fazer essas perguntas para ele. Foi tudo acertado, tanto é que ele foi lá, o Samuel, subiu no púlpito, falou sobre isso, e na última hora eles voltaram para trás. Aqui eu vou colocar um pedaço para você para encerrar esse vídeo, quando o Samuel Trevisan foi lá na igreja. Quem pulou para trás foi o Salvador Bueno. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui com essa querida irmandade e com a irmandade do Brasil e do mundo também, né? Pela vida eterna que o Senhor nos oferece, se permanecermos firmes e fiel, veremos a face do Senhor no céu como ela é. As palavras, irmãos, que Deus deu ao amado irmão Cláudio são fiéis e verdadeiras. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Foi do jeito que o irmão Cláudio passou para a Irmandade, foi que Deus fez, não foi nós. Foi num encontro para tratar assunto material da obra, e o Senhor fez esse rebuliço, e eu estou aqui glorificando a Deus por isso também. Agradeço ao Senhor por Deus ter me trazido novamente por meio dessa querida irmandade, eu, minha esposa, meus filhos, na minha casa, irmão, foi um júbilo total. Você vê aí que ele confirma, né, que trouxe de volta, né? Trouxe de volta, e ele vai falar sobre isso, né? Aleluia. Na minha casa foi um júbilo. A irmandade foi um júbilo. A irmandade dos dois lados estão jubilando, porque eles estão vendo, irmão, uma condição de servir a Deus. Essa semana o irmão João Marcos está presente, e uma irmã falou assim para nós, irmão, quer dizer que eu vou ter liberdade da congregação? Tem uma perto da minha casa, eu poder congregar lá? O irmão João Marcos falou, claro que pode, né, irmão João Marcos? Você vê que foi tudo acertado, né? Quem estava sem liberdade, voltar com a liberdade, foi tudo certinho, né? Mas tá aí, irmãos, provei para vocês aí. Mas na última hora,
segundo informações que nos passaram, quem pulou para trás foi o Salvador. Agora vamos analisar comigo. Quem era o presidente? Cláudio Marsola. Quem era o vice-presidente? Salvador Bueno. Agora, eu penso lá com os meus botões aqui. Ó. Com os meus botões, eu penso aqui. Qual? Tudo acertado, tudo ali já certo. Voltar como ancião, foi lá no púlpito. Na última hora, Salvador pensou e voltou para trás. Só o Salvador, tá? Vou fazer essa pergunta para o Samuel, segundo informações que me passaram lá. Então, talvez Salvador pensando, o Salvador pensou, Samuel Trevisan é um cara bem sucedido, um cara bem. Se ele voltar para o ministério, ele vai continuar sendo um dos anciões mais velhos. Eu posso correr o risco de a presidência não cair da minha mão. Eu pensando com o meu botão. Ele era o vice. Ele é muito amigo, Samuel me contou isso, do Cláudio Marsola. Eles sempre estavam juntos. E aí, que na última hora o Salvador voltou para trás. Ele pensou, será que ele voltando, eles podem ser muito amigos, Cláudio Marsola e Samuel, e eu ficar para trás e na hora que precisar de outro presidente, ficar o Samuel? Será isso? Eu peço que você comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Qual a sua opinião desse medo, na última hora, o Salvador desistir daquele acordo que eles já tinham feito em reunião, tudo certinho, tudo combinado, sim, voltar como ancião, sim, unificar as igrejas. Por que será que ele pensou nisso depois? Qual é a sua opinião? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Sexta-feira eu vou fazer uma live com ele, Samuel, e eu vou fazer perguntas. Falei para ele, eu posso perguntar tudo, né? E eu gostaria que o irmão respondesse todas as minhas perguntas. Ele falou, pode perguntar. Então comente aí, deixe seu like e coloque aí a sua opinião. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.